Agora, foi só falar de quebrar o monopólio, da gente dar opção para o passageiro, que ele foi para a rádio falar mal do decreto, falar que é retrocesso e falar de mim. Ah, faça-me o favor. Pessoal, no dia 14 de janeiro, o governador Romeu Zema publicou o novo decreto do frete, que vai trazer mais liberdade para as pessoas viajarem mais barato, com mais conforto e mais segurança em Minas Gerais. Essa foi uma pauta que eu trabalhei pra caramba, desde o início do meu mandato. E eu fui pra rádio para falar sobre ela, na Itatiaia, segunda-feira, dia 18 de janeiro. Mas antes de mim, quem falou foi o deputado Alencar da Silveira Júnior, e falou que o governador assinou sem entender, e que eu e o governador a gente não tinha informação para poder tratar sobre a matéria. Com licença, eu não sei nem se o deputado sabe o que significa circuito fechado. Ele acabou falando tanta coisa errada que eu faço questão de vir aqui explicar para vocês nesse vídeo o que é a verdade sobre o decreto e como que ele falou, no fim das contas, um monte de coisa que não tem nada a ver. A primeira das coisas erradas que ele falou é que não se pode dar permissão para explorar serviço público e o decreto estaria indo contra a lei ao fazer isso. Com licença, mas o decreto logo no seu artigo 1º deixa muito claro que ele está regulando o serviço privado de transporte. É como se fosse o Uber, e ele está falando de táxi. Está errado. O decreto trata de serviço privado e para isso pode permissão e autorização sim. O segundo erro foi falar que os ônibus, e aí ele falou especialmente de uma das empresas que atua no setor, que é a Buser, fica parado esperando chegar passageiro, encher o ônibus para só sair lotado. Está errado. Artigo 9º, inciso 1 do decreto, fala com toda clareza que a lista de passageiros tem que ser enviada previamente para o DR e não pode embarcar qualquer um, mas só quem está na lista. O ônibus não fica esperando encher, o ônibus sai com exatamente as pessoas que contrataram o serviço, como deve ser dentro do serviço privado. Depois de falar que era ilegal, ele começou a falar que era concorrência desleal. E aí é o segundo erro, porque ele fala que esse serviço acaba que não paga imposto nenhum. Está errado. O serviço do frete de passageiros ele é operado por empresas de transporte que pagam exatamente o mesmo ICMS que as empresas de ônibus da rodoviária. E se tiver ajuda de um aplicativo, paga até mais, porque aí também tem que pagar o ISS, que é um imposto municipal. Acaba pagando mais imposto e ainda assim consegue fazer mais barato. Ainda no aspecto da concorrência desleal, ele tentou falar que é mais barato porque esse pessoal não tem seguro, que a viagem é perigosa. Está errado, e isso está no decreto. Artigo 6º, inciso 2, a linha C. Faltou ler. E está lá muito claramente que todo serviço de frete de passageiros tem que ter seguro individual para todos os passageiros que estão sendo transportados. Tem seguro igualzinho o ônibus da rodoviária e ninguém vai ficar na mão. Se não bastasse falar de imposto e de seguro, e estava errado, ele dá sequência falando que esse serviço é mais barato porque as empresas de frete só vão no filé. E que, na verdade, isso vai deixar desassistidos os municípios mineiros. E, na sequência, ele informa que tem 180 cidades em Minas Gerais sem conexão nenhuma de ônibus hoje. Para mim, isso é a prova mais precisa de que o serviço atual está errado. Se tem 180 cidades hoje desassistidas com esse modelo tem que mudar. E é isso que a gente está fazendo. Está permitindo que mais empresas atuem no setor para atender também essas cidades. Ah, e é lenda o tal do subsídio cruzado, de que a empresa da rodoviária usa o lucro de uma rota cheia de movimento para bancar uma outra de baixo movimento, e de que por isso era importante ela ter monopólio nas duas. Isso não existe, eu analisei os contratos e o subsídio cruzado em Minas Gerais não existe. Na sequência, ele tenta criar um cenário de caos, dizendo que por causa do decreto, as nossas cidades vão ficar com um ônibus atrás do outro, pegando passageiro, numa confusão no trânsito, num caos urbano, parecendo com a cidade do México. Tem dois erros nessa frase. O primeiro tem a ver com a leitura do decreto, talvez tenha faltado, porque no artigo 9º, inciso 1, é muito claro que a atividade do frete só permite embarque das pessoas que estão na lista de passageiros previamente enviada para o DR. Não pode pegar passageiro na rua, não pode sair catando gente por aí. A lista tem que estar fechada e informada previamente. E o segundo tem a ver com a leitura da nossa Constituição, porque, peraí, né? Que deputado que não sabe que o transporte urbano, os ônibus das nossas cidades, são de competência dos municípios, dos prefeitos e não do governador. Agora, vamos combinar, o transporte urbano também está precisando melhorar e a gente precisa cobrar os prefeitos e vereadores para isso. Mas algumas outras coisas que o deputado Alencar falou na entrevista dele, que foi antes da minha, são super importantes e vale a pena a gente trocar uma ideia sobre elas. São 3. Primeira, de que para operar o serviço de concessão, a linha da rodoviária, o empresário tem que pagar uma taxa para o Estado. Ela chama outorga. E ele fala isso como se fosse a blindagem para que esse empresário tivesse o monopólio.
Gente, isso é péssimo. É claro que esse valor da outorga, da taxa que o empresário pagou para o Estado, ele vai tentar reembolsar depois, isso vai para dentro do preço da passagem. Quem paga no fim das contas é o passageiro, é o consumidor, é o cidadão mineiro. E aí fica como se ele estivesse pagando dois impostos. Ele paga o ICMS, que todo serviço tem que pagar, e ele paga também o reembolso dessa taxa que o empresário adiantou para o Estado. E fica preso num serviço de monopólio que não atende ele com conforto, não atende ele com a tecnologia, com os horários e principalmente com o preço que ele demanda. Isso precisa mudar. O segundo ponto é que ele fala que com o novo decreto todo mundo vai poder criar um aplicativo agora. E ele fala como se isso fosse virar uma tremenda confusão. Gente, é exatamente isso que a gente quer. Muito aplicativo, muita empresa de frete, muita gente concorrendo. Porque é a concorrência que garante que quem presta um bom serviço é prestigiado pelo consumidor e continua no mercado, e quem presta um mau serviço é expulso, fecha, para de funcionar. A gente não pode mais ficar na mão de empresário que pode destratar o consumidor porque está protegido por um monopólio estatal. Isso não pode continuar assim. Quem tem que estar na frente, quem tem que estar prestigiado é o consumidor e não a taxinha para o governo. E por fim, ele fala que agora qualquer um vai poder ter um ônibus. Vamos ali comprar um ônibus e vamos atender a população. Ó, não é tão simples assim. Muita gente vai poder comprar ônibus sim, vai poder investir, vai poder atender a população. E aí vai gerar emprego quando fizer isso, vai gerar melhores serviços, vai gerar concorrência. Mas todo mundo que for trabalhar nesse mercado tem que ser uma empresa estabelecida na área de transporte e, principalmente, tem que estar registrada no DR, ter os seus ônibus devidamente cadastrados e inspecionados em todos os aspectos de segurança. Tem que enviar o cadastro dos seus motoristas e todos eles devidamente habilitados e treinados. Vai poder muita gente trabalhar assim. Hoje são 1.781 empresas de frete, a gente espera que surjam ainda mais. Mas para trabalhar vai ter que ser gente séria e vai ter fiscalização para isso. E para finalizar, que eu sei que esse vídeo já está ficando longo demais, o deputado Alencar falou que esse decreto é um retrocesso para Minas Gerais. Ó, retrocesso é proteger lucro de empresário de ônibus e obrigar a população a pagar mais caro e viajar sem conforto. Isso é retrocesso. O decreto traz modernidade, traz avanço, traz liberdade para Minas Gerais. E liberdade é bom demais. Quer um exemplo? BH Poços de Caldas. Na rodoviária, R$ 175,36 a passagem. Acessei o site de um aplicativo que também agora está podendo operar esse trecho. E sabe quanto que tá para viajar de BH para Poços na concorrência? R$ 79,90. Quando tem concorrência é muito bom. E por falar em BH Poços, que é operada pela Gardênia, que é a empresa que tem um monopólio dessa linha lá na rodoviária e de mais um monte de outras cidades no sul de Minas. Em 2019, pessoal, a gente fez uma audiência pública na Assembleia justamente para debater a baixa qualidade do serviço dessa empresa. Eu fiz questão de participar do início ao fim. E o que eu mais vi foi relato de passageiro, falando de atraso, de cinto de segurança que não funciona, de motor que quebra, de banheiro imundo, de bagageiro que abre no meio da viagem. Pergunta se o deputado estava lá. Agora, foi só falar de quebrar o monopólio, da gente dar opção para o passageiro, que ele foi para a rádio falar mal do decreto, falar que é retrocesso e falar de mim. Ah, faça-me o favor. Eu vou continuar trabalhando pela liberdade, sempre. E sabe por quê? Porque a liberdade é boa para você, que quer viajar pagando menos, que quer viajar com mais conforto, com mais segurança. É bom para você também, que está procurando trabalho e precisa de novas oportunidades, de novas empresas oferecendo vagas. E é para vocês que eu devo satisfação, porque é para vocês que eu trabalho. Sempre.